Você falou que, tipo, na cidade você é a celebridade do momento. As pessoas... É engraçado, né? Porque quando começou toda essa história, era mentira minha. Porque, assim, óbvio, né, gente? Se as pessoas soubessem que eu era detetive, eu seria uma péssima profissional. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza. E aí, com assim, certeza. nem meu pai, nem minha mãe sabia. Ninguém O que sabia. o seu pai e sua mãe achavam que você fazia? Então, eu trabalhava na prefeitura, em meio expediente, no turismo, Aham. pra justificar que eu tinha uma renda, né, gente? Sim. Tá. Não só pra justificar, eu gosto muito do turismo. Lá é uma região muito bonita, muito mesmo. E como eu tive uma depressão logo depois do meu casamento, que eu voltei, né, pra Espera Feliz pra ficar um tempo lá pra me estabilizar, eu fui trabalhar na prefeitura. E aí foi quando eu falei assim, opa, esse negócio de detetive dá dinheiro, tem monetização, e é tudo que eu quero, não deixar as mulheres serem enganadas. Então eu vou focar nisso. Mas como que apareceu, tipo, pintou a primeira vez? Você falou, pô, dá pra entrar nesse mundo? Como que foi? Então, quando acabou, né? Eu falo casamento, mas eu não casei. Eu morava junto com o namorado, tinha quase 6 anos. É um né? casamento. Eu sou É um tô assim casamento. também, sim. Então, que era uma distribuidora de material de escritório Era lá em Juiz de Fora. em Juiz de Fora. Ele tinha uma pequena participação, mas ele tinha uma outra profissão completamente diferente. Ele nem entrava na empresa. E aí, como fomos separar, ele queria uma parte da empresa, e aí foi o momento da briga. Aham. E aí eu já tinha descoberto as traições, inúmeras traições, já não tava bem, já tava chorando, tomando remédio pra dormir, já não ia na empresa mais. Não tava fazendo nada. Eu tava vegetando mesmo, e aí a gente resolveu separar, né? Óbvio, porque assim, não tinha mais condição nem de olhar mais pra ele. Ele não entrava na empresa, mas em outras empresas ele tava entrando, né? Ah, com certeza. Ele tava entrando em muitas, viu? Ele adorou tanto entrar em empresas que nasceu uma empresinha depois, você acredita? Filialzinha, amigo filial. Eu amei a microempresa. Porque assim, eu era louca, né? Porque assim, ele me pintou como uma maluca. Não, ela é maluca, não aconteceu nada disso, ela é louca. Aham. E não só, e foi com a minha família. Mas o que... Eu não sei minhas se você não amigas. quiser falar, assusta. Mas o que rolou, assim, alguma coisa específica, assim, pra você sair como louca? O que tava rolando? Eu descobri as traições, as inúmeras E traições. ele negava. Ele negava. Mas, negava, tipo, a cidade inteira negava. sabia. Uma galera sabia. Então, ele não é conhecido em Juiz de Fora, ele não é de lá. Ele mudou pra lá por minha causa. Quem conhece todo mundo em Juiz de Fora sou eu. Entendi. E as traições dele não eram lá. As traições eram quando ele tava viajando. Sim, só que era muita burrice, porque quem cuidava de toda a agenda dele era eu. Quem então tinha ele é bem todas mais- as... tudo de muito cartão de crédito era eu. É muito Eu burro. tinha acesso a contas de telefone. É muita burrice. Você então, tinha gente, vai WhatsApp, trair. essas coisas? Vai trair, pelo amor de Deus. Compra um seu outro celular. Pelo amor de Deus, gente. Dicas da Duda. Me Dica da Duda, ajuda. Não é? Me ajuda. Vamos trair direito. Mas você tinha WhatsApp, as paradas, essas coisas? Eu tinha, porque assim, eu marcava pra ele as coisas, então eu tinha acesso a isso tudo. E aí sempre eram amigas. E a gente viajava. Ah, não, a gente vai comer pizza com a minha amiga hoje. Aí do nada a amiga, eu chegava e me via no carro, falava tipo assim, né? Ficava com uma cara de assim, o que essa menina tá fazendo aqui, né? E eu comecei a perceber que aquilo ali, a menina já tinha achado que era um encontro. E assim, eu tinha decidido de última hora que eu ia na viagem, que eu podia ir e tal, que tava tranquila a empresa naqueles dias, eu tinha ido. E a primeira vez que aconteceu isso, que eu comecei a desconfiar muito, foi em Floripa. Porque a menina falou assim no áudio, o burro, que eu tô falando que é burro, ele ligou no Viva Eu Voz gosto com a do menina no ódio. carro. Aí a menina perguntou, Ai, como ué, você burro. não vai subir? Meu Deus. Eu tô de pijama. Tipo assim, né? Aí ele, não, desce, eu tô com a minha esposa, não sei o quê. Aí foi o primeiro dia que eu falei, não tô louca. Já pega um caso pra investigar, senão esse caso aqui já é estilo assim, fulano. É assim mesmo, né, o meu processo. É exatamente assim, eu vejo o tipo de cafajeste Tem que os ele níveis. Tem. São 12 perfis, e dentre esses 12, um deles é o cafajeste cara de pau. Eu até brinquei lá no Danilo Gentili, né, porque eu fiz o perfil dele, ele é o cafajeste clássico. O Danilo? O Danilo. Ele é o clássico. Ele até virou piada, porque todo dia agora o Diguinho, quando vai chamar ele, chama ele, que vamos apresentar o cafajeste clássico. Maravilhoso. Gente, stalkear não é falha investigativo, pelo amor de Deus. Você é só um doente. Você só tá ficando maluco. Viu, Gavetinha? Viu? Qual que é a Sério. diferença entre... Qual que é o limite que tá, tipo, um stalk ou um curioso? a fronteira, o que que é a fronteira? Qual que ali você A fala... fronteira você- são as técnicas. O detetive tem técnica. As outras pessoas estão ali brincando. Brincando de cuidar da vida dos outros. Isso é muito sério. Você pode acabar com a família de alguém, entendeu?
assim, porque você olhou aquilo. Eu já vi muitos casos de, por exemplo, de mulheres que falam, não, mas toda hora que meu marido fica online, então a mulher fica online no WhatsApp. Meu Deus. Sim. Você entendeu? Realmente, E assim, elas acreditam que isso é uma prova. E isso não é uma prova. E aí, quando uma pessoa que não tá preparada pra ser uma detetive pega um caso e você paga essa pessoa, você tá, tipo assim, jogando a sua vida. E na maioria das vezes, assim, quando você entrega o relatório, você dá a notícia, a pessoa, ela às vezes fala assim, eu já sabia, já desconfiava, tipo, já era quase certeza pra mim, já aconteceu. Ou tem alguma que não acredita mesmo assim, né? Então, com as provas ali. É impossível não acreditar, né? Algumas, elas falam que preferiram ficar com os caras, mesmo com a traição. Mesmo sabendo. E aí também eu acho que é um problema delas, porque eu comecei a trabalhar com isso porque eu pensei o seguinte, eu não quero que nenhuma mulher seja enganada. Se eu tô casada com você, eu sei que você tá me traindo e nós conversamos, temos essa cumplicidade e pra mim tá ok, tá bom. O teu trabalho vai até um ponto também, né? Ele termina ali, ó. Ele tá termina acontecendo ali, isso. tá acontecendo Daqui isso. pra frente você se vira aí. Sim. Vai aí. É legal. É óbvio, assim, que algumas clientes ultrapassam um pouquinho isso e me transformam um pouco em Você psicóloga. lembra o primeiro caso, como foi, assim, que você recebeu mesmo, que você falou, pô, agora eu sou realmente uma detetive. O primeiro Quanto tempo demorou? Então, o primeiro caso que eu vi que eu era muito boa foi um caso que eu peguei nos Estados Unidos. E aí eu demorei 10 minutos exatamente pra descobrir com quem o cara tava traindo, 10 onde, minutos? como. Eu demorei 10 minutos. Cara, mas o que... Tem Eu demorei minutos. exatamente. E foi assim, foi surreal, porque eu tava falando com a esposa dele, fazendo as pesquisas. E aí eu já falei, ó, a amante é tal, mora em tal lugar, ele encontra tal hora. Ela saiu de casa, pegou o carro, chegou lá, parou na porta, ele tava lá, ela pegou no flagrante. Opa! Demorou Coisa 10 minutos. Toma. Eu virei e falei, eu sou foda. Eu falei, eu sou foda, agora meu trabalho vale muito. O Jota mandou pergunta aqui. Pergunta pra ela qual o segredo mais estranho que você já descobriu. Tipo, alguém contrata você pra investigar uma traição e no meio você descobre que não é traição, era alguma outra coisa estranha. Ou, sei Então, lá. eu já descobri, por exemplo, que um cara que era massagista e, na verdade, ele trabalhava como garoto de programa, entendeu? Eu já descobri, acho que isso foi uma coisa mais esquisita, assim, pra mim, porque eu nem imaginava que ele... Ele não que tinha fazia indício isso. nenhum que ele... Indício nenhum. E eu falava com ele não tá te traindo, ele não tá te traindo. Porque eu não tava traindo mesmo. Não, é um trabalho. Ele tava indo fazer massagem, Sim. né? E na massagem ele fazia o programa. Aí até que um dia a gente teve que contratar mesmo um serviço pra poder entender Saber o que tava o que acontecendo. estava acontecendo. A gente contratou, né? É isso que as pessoas têm que entender, que detetive se infiltra. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, é teste de fidelidade. Não, a gente se infiltra. Você não dá o primeiro passo, mas se o cara der, aí você vai dando linha A gente vai dar deixa corda. ver o que vai vir dele, né? É assim que acontece, né? Chegou lá, o cara tava fazendo massagem pelado. Não, Então, Aí, tipo assim, né? Peraí, não, a gente só quer massagem. Nesse dia, não, para. Era realmente massagem. Aí o cara, não, mas todo mundo que me chama já sabe. É a massagem com final feliz, né? Então. E aí, acho que esse foi o caso mais, assim, estranho pra mim. Alguma vez você foi fazer uma investigação e você descobriu, no meio do problema ali, alguém que você conhecia, Já. ou conhecia sua parente? Nossa, Cite já... nomes. Sacanagem. Não, jamais. Cite dois. Gente, esse caso foi muito engraçado, porque era um caso de Petrópolis. E aí a menina me contratou pra um serviço, e aí eu fui descobrir que o namorado traía ela com um amigo meu. Caralho. E aí? Eu falei, e agora? Aí você ia desfazer a amizade e... Entendeu? Eu falei, e agora? Como que proceder? Que eu faço? Aí liguei E que pra minha você advogada, né? Liguei pra minha advogada. E aí nós rescindimos o contrato, pagamos a multa, porque eu não podia expor o meu amigo, né? Porque assim... Mas era muito amigo, assim, tipo... Era muito amigo. Putz. E assim, eu tinha muitas informações da vida dele privadas, que as pessoas não teriam. E assim, eu não podia fazer isso com ele, né? E aí eu falei, não, esse caso eu tenho que Mas e a pessoa abandonar. que como ficou quando você rescindiu um contrato? Ela perguntou por quê, e eu expliquei, né? Que é porque em caso de código de ética não me permitia, porque o caso dela envolviam pessoas que eu conhecia e participavam. Gente, tem uma coisa que é muito engraçada, que eu já peguei caso, que a mulher mandou eu investigar o marido. Aí quando eu fui investigar o marido, ela traía mais que o marido. Ô, louco. Aí eu chamei ele e falei, querida, não dá, né?
você trai mais que ele. Me ajuda aí, né? Aí não. Vamos empatar, pelo menos, né? Aí eu acho injusto. Não A é balança injusto. tá pesando mais do seu Não, lado, né, aí irmã? eu falei, não, você tá traindo mais que ele. Mas eu não te contei pra mim investigar. Eu falei, ué, mas eu tô vivenciando, eu tô vendo. Sim. Você tá traindo mais que ele. Ela, yes, tô ganhando. Se vocês estiverem disputando, bota um placar na geladeira e vambora. Já abre a relação e faz um swing, né, pô? Então, assim, você quer o quê? Você quer saber se ele tá te traindo? Porque eu já tô te avisando que tá traindo pra caramba, muito mais que ele. E eu não tô nem te investigando, hein? E eu nem tô te investigando. E ela falava o quê? Ela ria, né? Ela ria muito. Ela ria muito, ela achou muita graça. Quando eu falei pra ela achou muito divertido. E ela virou e falou assim, então tô me vingando muito bem. Vida que segue, foi isso. Vida que E segue. continuam juntos até hoje. Continuam juntos até hoje. Vida boa. É isso. O amor. Casamento. E viva o amor. Uma coisa que eu queria puxar contigo é, você falou sobre investigação de herança, dessas coisas assim. Porque quando tem muita grana, ou quando tem qualquer grana que tenha no meio que envolva herança, É muito problemático. é muito problemático, dá briga, dá morte, dá tudo. Você Dá. já pegou algum caso bem tenso, assim, em questão de herança? Já peguei casos assim, de herança assim, surreais. Que eu não acreditava no que eu tava... Que era possível ter que uma era herança. possível ter aquilo acontecido. Aham. Que não tinha lógica. Tem alguma coisa que você possa falar? Não, de herança. De herança Mas na não minha pode. família aconteceu De herança isso. na minha Na- também. na Então eu posso sua? contar da minha. O que rolou na sua? Não, na minha tá até hoje uma briga lá. Por exemplo, meu avô tinha ganhado um terreno numa rinha de galo. Nossa. Não, é Olha uma história só que a não- confusão. É, Só mas- camada aqui. É uma história que começou bem, né? Olha só como começou. Numa rinha de galo. Em 1900 antigamente. Mas o galo era bom, hein? Porque valeu Não. um terreno. Exato. Porra. E aí, olha só, um terreno no Fez o centro galo, da né? cidade, com muita valorização. Meu avô morreu, não tinha o documento, não tinha escritura. Aí a gente teve que ir provar que ele ganhou a rinha. Teve que levar tinha o galo no juiz. Praticamente, eu tive que comprar um galo. Aí Bater a digital do galo no papel. praticamente. Aí a gente conseguiu provar que era do meu avô, porque o cara tinha uma oficina mecânica no local, tinha feito um contrato de aluguel. E aí, no final, minha avó conseguiu ter o terreno, mas até hoje o inventário do meu avô não foi finalizado, porque ele tinha fazenda na Bahia, e aí vendeu e não chegam os documentos. Caramba. Pra vocês terem ideia, meu avô morreu já tem 7 anos. E... Nossa. Então, Ali assim, tá tudo rodando. Tá tudo rodando, isso na minha família. Mas tem algum caso que, nesse caso de herança, enfim, você não pode citar, mas teve alguma coisa que ficou meio insolúvel, que você falou, cara, eu não consigo partir. Tipo, eu cheguei num ponto que eu não consigo mais ir pra frente. Não, então, porque normalmente o que acontece muito em herança é assim, é um filho que apareceu do nada. Acontece muito, muito. O cara tem um filho que ninguém sabia. E aí a pessoa que é o filho me contrata, né? Tipo, me ajuda porque eu sou filha daquele cara e eu quero a minha parte na herança. E acontece o contrário também, da Acontece família. da família. Investiga o cara pra ver se ele é Investiga mesmo. o cara pra ver se ele é filho. Aí eu falo, gente, faz DNA, né? Não me paga, né? Vai no ratinho. É muito... Gente, vai no Mais ratinho. simples, né? É mais barato. A herança do meu avô daria uma novela, porque foi uma confusão. Uma das pessoas da minha família, meu avô tinha dado um pedaço no meio da fazenda, tinha construído um galpão. E aí tiveram que ceder uma parte, e aí um que não queria ceder, o outro queria ceder. Gente, e assim, virou uma loucura, e acabou que gerou muito conflito entre todo mundo na família. Acho que a profissão de detetive é um pouco mal vista, assim... Em qual sentido que você fala, assim? Então, para as mulheres, elas são muito mal vistas. É uma profissão totalmente masculina. Tá, pra você exercer esse Sim, no sentido de... eu tô Tem muito sofrendo, machismo. eu tô sofrendo um preconceito na minha cidade natal enorme. É como se eu tivesse chegado e falado assim, tô me prostituindo, Caramba. tô tirando a roupa na Paulista. E nem isso aí seria Seria motivo pra ser, entendeu? Mas assim, ser criticado, né? mas é como se eu tivesse assim fazendo uma coisa fora do comum, gente. Eu sou detetive, igual o detetive da cidade que trabalha na delegacia. Se fosse um homem, seria o orgulho da cidade. O né? orgulho da cidade. É isso mesmo. Assim, é surreal isso. Eu já teve um tio meu que chamou pro meu pai e falou pro meu pai, dá uma costa na Eduarda, você não viu o que ela tá fazendo? Que isso. Aí meu pai, eu não, deixa a menina trabalhar. Meu pai ainda falou, né, cria sua filha, seu filho, e aí depois você bate nele, porque a minha tá crescida, criada e O que independente. seria o cafajeste? Até pra você ir depois completar a pergunta, o que seria o cafajeste O clássico? clássico é aquele homem que tem postura, que abre a porta do carro, que puxa a cadeira, que você olha pra ele, ele é um cavalheiro.
Eu Só sou que ele é esse, um mas eu só sou o cafajeste. clássico. Ele é, a só que parte ele é do um clássico. cafajeste, entendeu? Ele puxa a cadeira e depois puxa o tapete. Né? Exatamente. Ou junto, assim, né? Quando você vai sentar, você já cai de bunda no chão. Você nem consegue alcançar a cadeira. Aí você vai cair, ele te pega. Aí fala, o "Que Danilo que é é isso?" a pessoa que seria aquele cara mineirinho mesmo que come quieto. Ele é o clássico. E aí ele te engana, e aí ele acha que vai casar com ele. É, E ele vai enrolando e quando você descobre, tem tá em 1000 outra. coisas por trás. Não, você teve o interesse de ambas as partes, porque você tava à vontade, você fez brincadeiras com ele e tal. Você teve alguma coisa Sim. mais séria em relação a... Não teve. Aquilo Ah, era uma zoeira, brincadeira. né? Era um especial Dia dos Namorados. E as pessoas levaram muito a sério. Até porque deu uma repercussão depois disso. Por isso que Deu eu tô uma perguntando. repercussão, né, danada. É claro que eu conversei com o Danilo, né? Porque sem problema nenhum. Igual Sim. amanhã ou depois eu vou conversar com um de vocês. Sem problema nenhum, porque a gente vive no mesmo meio. Como que eu não vou conversar com você amanhã? Se eu precisar te mandar um WhatsApp, por exemplo, eu vou te mandar. Coisas normais, de trabalho. E aí, assim, virou... Eu virei a namorado do Danilo. Do nada. Do nada. E aí, assim, é o que mais tem no meu Instagram. O dia inteiro pergunta, e você, Danilo? Vai assumir o Danilo? Gente, que assumir o quê? Um cafajeste clássico Um ainda, né? cafajeste Já clássico. investiguei, vou assumir porra É, nenhuma. você tá Tá doido? Danilo perdeu todas as Sai chances. Não, e eu quando fui no programa ainda perguntei, Danilo, você tem certeza que eu posso investigar? Ele falou, tenho. Então tá. Investiguei. E aí, tracei os perfis e foi muito engraçado, porque não foi nada combinado. Os meninos não sabiam de como seria. E assim, eles tomaram um susto mesmo, porque eu acertei o perfil deles. E eu acho que por isso que o pessoal levou tão a sério o programa. Que foda. Porque deu muito certo. E pra você, profissionalmente, do caralho, né? Você Sim, fez... exatamente. Eu, por exemplo, peguei um caso ontem de um homem que ele me contratou pra eu falar pra ele qual é o perfil dele de mulher. Olha que doido. Porque ele falou que ele quer saber. Porque ele não consegue encontrar uma mulher, ele quer saber qual é o perfil O dele. cara tá falhando no Tinder, aí ele chamou você pra falar, Sim, bom, ele me chamou. vou pro extremo aqui. Exatamente, ela já ele me E aí você contratou faz ontem. isso também. Então, eu nunca tinha feito. Vou fazer a primeira vez pra ele. Vamos ver.